Bem, pessoal, já entrando no assunto holografia magnética, quero dizer para vocês aqui o seguinte: uma das bases científicas do modelo cosmológico Terra plana, ela está no eletromagnetismo. E existem muitos fenômenos, alguns falam até em cerca de 200, que são oriundos ou são variações do magnetismo. E até hoje a ciência, ela diz que não compreende ou não quer compreender, e aquilo que ela compreende, ela não quer transmitir. Esse é o grande problema da situação. Então, uma das propriedades do eletromagnetismo é justamente a holografia magnética. Então, uma vez que você assume que o principal motor, a principal base do modelo é o eletromagnetismo, você não pode ser seletivo ao ponto, não, isso aqui funciona, eu quero, eu vou pegar e vou encaixar dentro do modelo. Ah, esse outro aqui eu estou rejeitando. Mas espera aí, isso também faz parte do eletromagnetismo. Qual o critério que você aceita algo ou você descarta algo, sendo que tudo está dentro do mesmo fenômeno, que é o eletromagnetismo? Infelizmente, até muitos defensores da cosmologia antiga, eles não têm isso muito bem definido. Essa linha de corte daquilo que absorve, daquilo que descarta, sendo que tudo está dentro do eletromagnetismo. E a holografia magnética, ela passa por isso. Ela passa por essa questão de que alguns descartam e se contradizem com isso. Não é algo que vai ser conciliado, porque eles falam do eletromagnetismo, mas quando chega na holografia, não, só eu sou físico, eu não acredito num só holográfico, só não é um holograma, e eles nem entendem. Sabe aquela pessoa que vai tentar te refutar algo, que ela nem procura saber aquilo que ela é colocado para ela? Ela simplesmente ela quer se livrar da ideia. E aí ela vai cometer muitos erros básicos, que ela está tentando refutar algo que ela nem mesmo entende. Isso eu já cansei de ver pessoas, inclusive do meio, passando vergonha. Então, o que eu quero falar com vocês aqui, que é algo que permanece, tá? Irrefutável para aqueles que tentam, inclusive, contestar o modelo bíblico antigo da Terra plana, de apenas um sol físico, tá? Mas é algo incontestável a holografia magnética, ela faz parte de tudo isso. E ela se casa, se encaixa perfeitamente com as escrituras. Porque um sol apenas físico, tá? Circulando sobre um plano, ele vai deixar imensas lacunas. Porque você vai simplesmente tentar colocar num modelo plano, encaixando a questão dos astros dentro do modelo do globo, ou seja, algo mecânico. E aí fica sempre aquela questão de geometria ou de formato de modelo apenas. Um é uma esfera, que é o globo, o outro é um plano, um disco, né? Modelo terra plana. E aí ficamos tentando encaixar luz, posicionamento, sombras, fenômenos. E não é apenas uma questão geométrica, mecânica, matemática, vai muito mais além disso. Porque é uma questão eletromagnética. É aquilo que eu falo, o modelo terra plana não é um modelo mecânico, é um modelo digital. Então, por exemplo, o pessoal que combate a Terra plana fala, aí, tá vendo? A gente foi lá em Macapá, lá, na questão do equinócio, daqui a pouco eu vou mostrar imagens para vocês, tá, pessoal? E a gente viu que a sombra sempre anda ali na linha do Equador, ali em cima de Macapá, e se fosse a Terra um disco plano, ela não poderia andar nesse Equador, que esse Equador seria um círculo, aí esquecem até mesmo do Equador magnético, né? E colocam sempre uma questão, não, o Sol não nasce exatamente ali no dia do equinócio, exatamente no leste, esquecem também da refração, e principalmente da holografia magnética. Então, um modelo apenas físico, se você descartar a holografia magnética, você nunca vai ter respostas, como, por exemplo, a questão do equinócio. A própria observação de inversão de sombras. Vocês sabiam disso, pessoal? Já foi filmado isso, na verdade foi fotografado na Praça, acho que dos Girassóis, se eu não estiver enganado o nome, lá em Palmas, Tocantins. A sombra ela começou vindo de um lado, de repente ela parou, se estabilizou, e ela começou a retroceder, depois continuou o seu trajeto. Como que um sol físico apenas vai fazer uma sombra, ela parar, voltar para trás, depois ir para frente? Né? Você pisa na embreagem ali, engaja, né? Joga uma marcha ré no sol, depois pisa na embreagem de novo, joga uma primeira, né? E aí, como é que fica essa questão? Então, são questões da própria holografia magnética, que ela vai responder isso aí. Também você pode colocar sombras, ora que estão no sentido horário, ora no sentido anti-horário, que não são plenamente respondidas sem holografia, porque a holografia ela responde tudo isso. Agora, com sol físico apenas,
Como é que vai produzir sombras que se movem em sentidos opostos? Então, mesmo que levemos em conta um Sol aí a 5.000 quilômetros e com os gases ali da atmosfera agindo como espalhadores da luz do Sol, fica incompatível. Eu vou só colocar um exemplo muito claro para vocês. Como alguém que está lá na Argentina, vamos supor aí na Patagônia, ao sul da Argentina, vai conseguir ver o mesmo Sol real de um outro observador, ou seja, uma outra pessoa que vai estar lá em São Petersburgo, na Rússia. Como é que fica essa questão? Então, outro problema de um Sol, tá, que você queira colocar aqui, é que ele, próximo, estando dentro da atmosfera, sem holografia magnética, detalhe, o Sol é elétrico, então eu estou levantando aqui problemas. Se o Sol ele é elétrico, a maioria do pessoal da Terra plana sabe que é, como é que você vai colocar um Sol com um potente campo elétrico, você vai jogar ele dentro da atmosfera? Sabe o que isso poderia provocar? Eletrocução. Ou seja, todo mundo morreria eletrocutado, porque o Sol ele é uma potência elétrica da ordem de 10 bilhões de volts por metro cúbico. Então já imaginou isso, esse Sol, com essa potência elétrica toda, interagindo com a atmosfera da Terra? Nós seríamos eletrocutados pelo campo elétrico do Sol. Tudo na Terra seria queimado pela radiação eletromagnética do Sol. Agora, se o Sol físico invadisse ou estivesse dentro da atmosfera, nada na Terra existiria. O Sol ele queimaria tudo, encheria o ar de eletricidade, porque ele ia romper o potencial de resistência elétrica do mesmo. Ou seja, o ar, até certo ponto, ele funciona como um isolante. Agora, se o campo elétrico ele for muito maior do que essa capacidade isolante do ar, você rompe, você quebra essa barreira, que ele chama resistência elétrica. Por exemplo, quando nós vemos aí a questão dos próprios raios, porque você quebrou a capacidade isolante do ar, e agora o ar de isolante, sabe o que ele passa a ser? Condutor. Ele vai transmitir agora eletricidade. Agora imagine esse campo elétrico do Sol. Ele ia facilmente romper a capacidade isolante do ar, e o ar agora ia transmitir eletricidade, potentes correntes elétricas, eletrocutando todo mundo. Inclusive, em inversões do campo magnético, é justamente isso que ocorre, porque já o campo magnético da Terra fica muito enfraquecido. Então, tudo seria ionizado, tudo seria pulverizado pelo campo elétrico do Sol.